Fala galerinha do YouTube, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu estou retomando a série de vídeos que fala sobre a vida, né? E sobre os eventos que estão relacionados a ela. Nesse vídeo eu vou falar sobre consciência, tá? Então, antes de começar a falar sobre consciência, né, a gente tem que entender o que é consciência, o que eu, Williams, entendo como consciência, para que não gere nenhuma confusão aí no entendimento. Então, vamos lá. Primeiro, como que o dicionário, né, diz ou conceitua consciência? Eu tenho aqui minhas anotações, tá? É bastante coisa que eu vou falar, então... Consciência é a capacidade de perceber a relação entre si e o ambiente. É assim que é definido consciência, né, pelo dicionário, e muita gente define a consciência dessa maneira. Simplesmente a capacidade de perceber a relação entre si e o ambiente. Tanto que aí existe muita coisa, né? O que seria esse perceber, né? Mas tudo bem. Só também tem muita gente que leva o conceito de consciência apenas por um lado, que é o que é chamado de consciência fenomenal. O que é consciência fenomenal? É o ato de estar ciente sobre alguma coisa. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo agora e eu estou ciente de que eu estou gravando esse vídeo. Certo? Tem muita gente que confunde consciência com isso, mas não é. O fato de estar ciente é apenas um dos eventos relacionados à consciência. Tanto que existem seres conscientes que não estão cientes do que está acontecendo. Por exemplo, tem seres que são capazes de sentir algo, mas não têm uma conceituação interna que define aquele sentimento que ele está percebendo naquele momento. Certo? Então, consciência não é apenas o fato de estar ciente. Tem muita gente que, na hora de pensar sobre consciência, leva apenas por esse lado e pode gerar alguns problemas. Eu estou falando, nesse vídeo eu vou tratar a consciência de um modo mais geral, como substância, como o ser consciente mesmo, como aquele ser que percebe as coisas ao seu redor e internamente. Tá bom? Então, é definida a consciência assim, capacidade de perceber a relação entre si e o ambiente. Eu não acho essa definição completa e muito ambígua, então eu vou trazer aqui uma definição que eu pensei, tá bom? É claro que, olha, só para confirmar, isso aqui não é um vídeo tutorial, não é para te ajudar a passar na prova, não é para te ajudar a passar no Enem, tá bom? Isso aqui é apenas um canal para a gente discutir, para eu apresentar as minhas ideias. Se você concorda ou discorda, pode deixar nos comentários, tá bom? Então eu tenho o que eu acho, o que eu vejo como consciência, uma definição que eu acho mais completa. É a capacidade de sentir e criar imagens para si mesmo. Para mim isso é a consciência, é a capacidade do ser de sentir e criar uma representação internamente do mundo externo ou de si mesmo. Para mim isso é consciência. E essa é a definição mais completa de consciência. A capacidade de sentir e criar imagens para si mesmo. Imagens do mundo interno ou imagens de si próprio interagindo nesse mundo. Para mim, isso é consciência. É uma definição mais completa, tá bom? Eu falei ali, né, a questão de sentir. Uma outra coisa que tem muita gente que confunde quando está pensando ou elaborando alguma coisa como consciência, é que ele confunde o fato de sentir com o fato com o evento de captar. Captar é diferente de sentir. Captar é quando você utiliza algum instrumento para capturar uma determinada informação. Simplesmente capturar. Por exemplo, essa câmera está capturando esse vídeo e está armazenando internamente. Isso é captar, certo? É diferente de sentir, tá bom? Sentir vai, além disso, além de captar, você vai processar essa informação e você vai gerar uma representação interna dessa informação que foi captada. Esse completo é o sentir. Mesmo que você não... Só um detalhe, tá? O sentir não precisa ter uma compreensão do que está acontecendo, mas ele envolve o ato de captar, processar
e ter alguma emoção, vamos dizer assim, sobre essa informação que foi captada. Esse conjunto é o sentir. É só para a gente não gerar muita confusão aqui nessas definições, porque eu sei que a questão de consciência é um conceito muito amplo, muito complexo de se entender. Por isso que eu estou tentando explicar algumas palavras para não gerar confusão. Mas eu acho que você entendeu o que eu estou falando sobre consciência, tá bom? É sobre esse evento esplêndido que acontece no universo. Existem diversos outros eventos, existem supernovas, existe a questão de toda a matematização do universo, da gente conseguir prever eventos usando equações, das leis físicas, né? da própria imensidão do universo. Mas para mim, o evento mais complexo que existe no universo, o evento observável, pelo menos para mim, né, que eu consigo observar, mais complexo no universo é a consciência. Para a gente entender melhor, dar continuidade na consciência, de uma forma mais prática, sobre essa questão de gerar uma imagem, né? Então faça o seguinte exercício. Você está aí em algum ambiente, seja no seu quarto, seja na sala, né, com o celular ou na frente do computador assistindo esse vídeo. Pare, olhe um pouco para os lados e observe, né, o ambiente e também os objetos que estão ao seu redor. Já fez isso? Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta. Esses objetos que você visualizou, ou que você está visualizando no momento, essa imagem que está sendo representada, ela é uma imagem interna ou externa? Essa imagem é realmente o mundo externo? É exatamente o mundo que você observou? Na verdade, não é. É apenas uma representação que o seu eu interno criou do mundo externo que você acabou de observar. E, como parece, se você notar, você está olhando para dentro de si mesmo. No momento que você olha o ambiente ao seu redor, essa imagem que você está olhando não é fora. Ela é uma imagem que está dentro de você. Ela está plotada dentro de você. É como se fosse um novo universo, um novo mundo que você está olhando. Que é o mundo representacional daquilo que você observou no mundo externo. Então, só para a gente notar aí o quão complicado é a consciência. Mas então, se esse evento tão complexo, tão interessante ocorre, que na verdade é o principal evento do universo, porque se não fosse a consciência, se não for, eu nem estaria aqui conversando contigo, você nem estaria assistindo esse vídeo agora. Não existiria nenhum elemento tecnológico no universo para observar, para estudar. Tudo isso é um evento graças à consciência. Há eventos que estão relacionados à consciência, como a intuição, como a curiosidade, como a vontade, como a dúvida. São eventos próprios da substância consciência. Aí a questão é, onde surge esse evento? Como que é possível, nesse mundo que nós estamos, acontecer um evento tão magnífico quanto esse, quanto a consciência? Bom, então vamos pensar de uma maneira mais física, mais rígida, né? Então, pensa-se muito em quem na hora que fala nisso? Provavelmente você já deve ter pensado, né? No cérebro, né? No principal órgão do nosso sistema nervoso. Na verdade, para mim é apenas um órgão. Todo o sistema nervoso, na verdade, é um único órgão dividido em alguns setores. Né? Todos os nossos sensores é apenas um, aí que é o nosso cérebro como um todo. Então, como funciona um pouco o cérebro, né? Vamos tentar entender como que o cérebro vai chegar até a consciência. Você tem um sensor, né? Alguns dos nossos sensores, os seus olhos, as suas mãos, né? O seu paladar, o seu ouvido. Então, como que acontece? São gerados, o mundo externo gera, gera uma interação com esse sensor. Esse sensor transmite essa informação por meio de impulsos elétricos até a parte central do nosso processamento, que é o nosso cérebro, né, que fica na nossa cabeça, claro. E essa informação chega lá na forma de impulsos elétricos. Internamente, né, o cérebro, a própria estrutura física do cérebro contém mapas,
né? Mapas que conseguem converter essa informação que foi passada, certos impulsos elétricos, em hormônios e em outros impulsos elétricos que são processados internamente ali pelo cérebro. Esses impulsos elétricos, né, podem ser convertidos em outros impulsos elétricos que a gente consegue visualizar na forma de reação. Por exemplo, eu vou me beliscar, eu sinto uma dor, aí eu vou tirar meu braço, certo? Ou seja, houve o evento, os meus sensores aqui do meu braço sentiram essa dor, né? Foi transmitido por meio de impulso elétrico. No meu cérebro houve um processamento e eu tive uma reação de tirar o braço conforme o processamento que ocorreu no cérebro. Ok, mas até aí a gente não falou nada de consciência, né? Existe as ciências que estudam o cérebro, né, que estudam esses eventos, a neurociência como um todo, né, a neurofisiologia, neurologia, assim por diante, mas em nenhum momento conseguiu-se achar o ponto do cérebro em que ocorre e que emerge o fato de saber do que está acontecendo, de ter consciência do que está acontecendo. O máximo que se obteve até hoje, né, é que percebeu-se, né, que o indivíduo, quando está apresentando algumas características aparentemente conscientes, ele ativa determinadas regiões do cérebro. Né? Então, existem algumas regiões do cérebro que ficam mais ativas quando você está executando aquelas tarefas, né, aquelas ações, aquelas reações aparentemente de um ser que está consciente. O máximo que se obteve até o momento é isso. Mas ainda procura-se, nesse meio físico, puramente quimiofísico, uma resposta para o evento de consciência. Para mim, Williams, aqui Williams, estou falando isso, eu acredito que procurar a resposta para a consciência puramente nessa dimensão física, quimiofísica, é a mesma coisa que procurar piolho na cabeça de careca. Você nunca vai encontrar a resposta. O máximo que você pode ter alguns indícios de onde essa resposta está. Por quê? Eu acredito que o mundo físico que nós vivemos, esse mundo com as 3 dimensões do espaço, x, y, z, com a dimensão do tempo, e com as leis que agem nessas outras 4 dimensões, não são capazes de gerar o efeito consciência. Principalmente porque, no que se estuda sobre física hoje, cada um dos elementos, cada um das micropartículas, os quarks, né, que são os elétrons, que são formados, né, os tipos elementares, você considera que essas partículas, elas não têm motivação alguma, elas não têm consciência, elas não têm vontade, e elas são apenas resultados de leis de aproximação e distanciação sem vontade, sem sentimento, sem percepção alguma. Nesse sentido, esses seres não seriam capazes de gerar nenhuma consciência. Eles são apenas capazes de gerar mapeamento de informação em algum outro tipo de mapeamento puramente físico. Você consegue mapear uma ação em uma reação usando os elementos físicos, mas em ponto algum você vai conseguir ver a consciência. Porque a consciência, para mim, é um evento que permeia algumas outras dimensões da existência. Permeia primeiramente o mundo físico que nós estamos, esse mundo de energia, esse mundo de matéria, permeia sim, mas também ele está relacionado ao universo da informação e o universo dos seres observadores, ou seja, uma dimensão a mais, que é a dimensão da consciência. Então, mais ou menos ocorre da seguinte maneira: você tem o mundo físico que codifica a informação. O mundo físico ele não percebe a informação, ele apenas codifica a informação que está em outro nível, que está no nível conceitual apenas. Então o mundo físico codifica essa informação e os seres observadores que estão no nível da consciência conseguem observar essa informação, ou seja, visualizar essa informação que está codificada no mundo físico.
É claro, a certo ponto pode parecer algo muito metafísico, né, que vai além do que se pode provar, ou pode parecer também algo muito religioso. Antes de tudo, eu quero falar que isso aqui, essa minha ideia, não tem nem um pingo de relação com nada religioso, tá? Eu acredito que isso faz parte da estrutura do universo, da forma existencial do universo, da forma com que ele é, e nada a ver com alguém que foi lá, criou o universo, com algo moral, com algo religioso, não tem nada a ver, tá bom? Tanto que aqui eu vou fazer uma observação sobre essa questão de... Se você ainda... Eu apresentei minha ideia, né? Se você ainda tem alguma discordância, se você discorda, eu vou fazer uma afirmação aqui e você vai me dizer aí nos comentários o que você acha sobre essa afirmação, tá bom? Se o evento consciência, ele é possível, ó, se é possível o evento consciência, simplesmente a partir da configuração e da interação de elementos químicos sem nenhuma vontade, então a gente poderia dizer, né, que existe uma propriedade no universo que, dada a organização e a interação de elementos sem vontade alguma, emerge um ser consciente. Certo? Vou repetir. Dependendo da configuração e da interação de elementos químicos, sem vontade alguma, sem objetivo algum, ele emerge um ser consciente. Ou seja, nesse ponto, o conjunto interacional dos elementos químicos passa a ser algo maior do que a pura soma desses elementos químicos. Porque elementos químicos por si só não têm consciência. Mas dependendo da organização e da configuração, nasce a consciência. Então a gente pode dizer que nesse ponto, o universo possui uma propriedade tal que, dada essa configuração, emerge a consciência. Mas se você notar, essa própria informação, se a gente considerar um mundo puramente material, ela é ilógica. Não faz sentido. Se o mundo é puramente material, se você considerar as leis da física, se você considerar a lei da conservação da energia, de que nada existe, tudo se transforma, como que você tem duas coisas, você junta essas duas coisas e nasce uma terceira coisa e as duas outras coisas continuam existindo? Nesse momento a gente estaria quebrando alguns paradigmas da física, sem contar que você deveria aceitar que existe uma propriedade a mais que está armazenada em algum lugar, que está só esperando o momento certo, certo? Então o universo teria a seguinte propriedade: olha, eu estou aqui esperando chegar as partículas, né, físicas, químicas, chegar a uma determinada organização que nesse momento específico eu vou gerar consciência. Ou seja, você deveria aceitar que o universo em si já tem codificado a expectativa de que um dia vai chegar a essa configuração em que ele já estava esperando, por isso ele já implementou o ser consciente. Você está vendo? Você está considerando, para isso ser possível, você deveria considerar algo anterior, ou seja, uma propriedade que não daria para ser representada nesse mundo físico, não teria como ser codificada e não teria como existir nesse mundo físico. A não ser que você fale o seguinte: não, então na verdade é um pouco diferente. Já existem algumas partículas que já têm a propriedade da consciência, apenas estão desligadas, dependendo da organização quimiofísica, da interação dessas partículas. Existem esses átomos de consciência que interagem com essa estrutura, né? Com esse sistema que foi criado. Por exemplo, o nosso cérebro. Nosso cérebro é uma estrutura, uma máquina, e você tem alguns átomos de consciência que conseguem interagir
com esse cérebro para poder captar as informações que estão codificadas, que podem ser mapeadas e convertidas dentro dessa máquina que a gente chama de cérebro, por exemplo. Mas mesmo assim, você teria que aceitar que esses seres pré-conscientes não tem como eles estar simplesmente no mundo físico, porque anteriormente, a gente, pelo menos até o momento, aceita-se que os elementos constituintes do mundo físico, eles não têm nenhum tipo de vontade, nenhum tipo de propriedade, não conseguem observar e não conseguem sentir nada. Se você considerar isso, não teria como essa partícula, esse átomo de vida, consciência existir. Certo? Então, de qualquer maneira que você tentar explicar o evento consciência por meio de reações quimiofísicas, você vai ser direcionado, você vai recair, você vai precisar de uma nova dimensão para representar o evento consciência. Tá bom? Agora, né, vou deixar a pergunta aí, eu não sei o que você achou dessa minha interpretação. Se você acha que eu estou errado, se você tem alguma outra interpretação, pode deixar aí nos comentários. Eu quero muito ver a resposta de vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com professores que são da área de filosofia, da parte ontológica, se eu estou errado, então pelo menos que alguém comente aí e tente provar, né, mostrar que eu estou errado. Se você concorda também, pode deixar nos comentários. Eu quero ver aí o feedback desse vídeo que eu estava com vontade de gravar já há um tempo, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, né? Não esqueça de compartilhar com seus amigos e até o próximo vídeo. Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear. Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear. Ame o Gummy Bear.